Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos nos estudos deste dia, né? Todos aqueles que vão estar visualizando este vídeo. Nós temos a continuação do curso básico, né? Nós estamos na 25ª aula. E o tema de hoje é a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, né? Os espíritos intervindo aqui no nosso mundo, tá certo? Onde nós estamos estagiando. Então, nós vamos, neste momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de estarmos essa noite aqui, essa noite de estudo e aprendizado, e que possamos, assim, assimilar bem os estudos dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos lá. Vamos iniciarmos, né? Hoje está um pouquinho de calor. Vamos lá. Intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Estamos constantemente rodeados por espíritos. Eles podem acompanhar nossos atos e muitas vezes até nossos pensamentos, mas só para aquelas coisas que despertam sua atenção. A atenção que eles têm para com nossos atos está conforme seus objetivos. Os espíritos levianos procuram fazer pequenas travessuras, se divertem com a nossa impaciência e irritação. Já os espíritos sérios procuram nos ajudar. Bons espíritos aconselham apenas para o bem. Seus atos estão de acordo com sua elevação. Cabe a nós distinguir. Os espíritos exercem grande influência sobre nossos pensamentos e nossas ações. Muitas vezes não percebemos isto, né? Achamos que todos os pensamentos em nossa mente são nossos. Muitas vezes não é não, viu? Mas na verdade não o são. Estamos sendo dirigidos por pensamentos que não são nossos. Ou seja, temos em nossos pensamentos muitas vezes ideias conflitantes, aquilo que desejamos fazer e aquilo que os espíritos que nos cercam desejam, né? Então vai depender das nossas ações e atitudes, como nós vamos, a gente vai atrair bons espíritos ou maus espíritos, tá? Vamos lá. Uma das formas de distinguir esses dois tipos de pensamento é prestar atenção na forma como eles surgem em nossa mente. Os pensamentos sugeridos são como uma voz que fala em nossa mente. Já os pensamentos próprios surgem no primeiro impulso. Muitas vezes é difícil distinguir entre os dois. O importante é que devemos sempre optar pelo bem. Se optarmos pelo mal, nossa responsabilidade será maior. Devemos perceber que o nosso objetivo maior é praticar sempre o bem de forma natural, sem pensar a respeito, mas se precisamos lutar contra alguma vontade interna de fazer o mal ou prejudicar alguém, já estamos no caminho certo. É quando refletimos sobre nossos atos e pensamentos. Se ainda praticamos o mal de forma natural, e sem se preocupar com isto, ainda estaremos sujeitos a sofrer as consequências de nossos pensamentos e atos, até que a justiça divina, através de seus mecanismos, nos desperte para o bem. Não é verdade? Existe um ditado popular que diz: diga-me com quem andas e te direi quem és, né? Ao compreender a ação dos espíritos sobre o mundo corpóreo, podemos modificá-lo para diga-me o que pensas, né? E te direi com quem andas. Através do nosso pensamento, né? Como a gente está pensando, a gente está andando com quem, né? É por aí. Dependendo do nosso desejo interior, o tipo de pensamento que temos, teremos espíritos nos estimulando ao bem ou ao mal. Os espíritos inferiores querem muitas vezes que soframos como eles sofrem. Tem inveja de nossa felicidade. Se escolhermos o mau caminho, por exemplo, cometer um assassinato, uma grande quantidade de espíritos inferiores estarão ao nosso lado nos estimulando para cometer o crime. É lógico que teremos outro nos influenciando para o bem. Cabe a nós decidir.
Deus deixa a escolha no caminho para a nossa consciência. Aquelas pessoas com grande genialidade, inventividade, podem ter elas mesmas suas ideias, mas muitas vezes elas são sugeridas pelos espíritos que os acompanham. Ao procurar a inspiração para resolver ou compreender algo, sem querer, eles estão fazendo uma evocação e recebem a inspiração necessária. De acordo com os nossos pensamentos e atitudes, estaremos atraindo ou afastando a influência daqueles espíritos que desejam que pratiquemos o mal. Mesmo que eles sejam repelidos, eles ficarão à espreita, esperando o momento favorável. O espírito, em qualquer grau que esteja, é sempre revestido de um envoltório ou perispírito. Conforme o espírito se eleva na hierarquia divina, seu perispírito se eteriza, mas sempre considerando a forma humana. Ainda que fluídico, o perispírito continua sendo uma forma de matéria. É através dele que o espírito pode agir sobre a matéria, pois o agente intermediário é o fluido cósmico universal. Mesmo através dessa matéria sutil, ele pode atuar sobre corpos pesados e compactos. Através do pensamento, o espírito desencarnado age sobre a matéria etérea, fluido cósmico universal, através do seu pensamento, vontade, criando objetos, vestimenta, etc. O objeto criado pelo espírito tem uma existência temporária, sujeita à sua vontade. Dependendo da situação, o objeto pode se tornar tangível, né? Com todas as características de um objeto real. A leitura do item 128 dos Livros dos Médiuns complementa a compreensão sobre esse processo. Esta ação que o espírito tem sobre a matéria elementar, através da sua vontade, explica muitas coisas, como, por exemplo, a água fluidificada. Já que o espírito consegue modificar as propriedades de uma substância, ele age através da sua vontade, que é um atributo essencial do espírito. A vontade é um atributo tanto do espírito encarnado como do desencarnado. Dentro de certos limites, o espírito encarnado pode agir sobre a matéria elementar, alterando suas propriedades. Isso explica a faculdade de curar pela imposição das mãos, o passe, né? Então, quando a gente tem a intenção do bem e a gente quer fazer algo por alguém, quer que aquela dor passe, uma pessoa muito querida ou mesmo pessoas estranhas que vêm nos procurar para um passe, a gente coloca a nossa vontade de que aquilo possa agir, né? E esses fluidos, essas moléculas, elas são manipuladas. Aí vem o mentor e também nos ajuda a manipulá-lo. Quando vocês pegam um copo de água e vocês colocam ali aquele copo de água, pedindo para que aquele copo seja fluidificado, que aquela jarra de água, aquela água seja fluidificada, que as equipes possam vir até ali e fazer com que haja o remédio necessário, né? Para que o que eu estou sentindo, minha angústia, minhas dores, sejam, né? Como eu posso falar? Elas possam ser abrandadas, né? Diminuídas. Então, quando você olha, dá algum tempo, você olha para o copo, você vai ver um montão de bolinhas, né? A água foi fluidificada, né? Então, basta a nossa vontade, o nosso pensamento, a nossa ação, que também ajudaremos também as equipes também vir até nós e fazer o remédio daquela água, tá certo? Tá. Devemos sempre estar atentos, combatendo o orgulho e o egoísmo, pois qualquer demonstração dessas características mostra uma fraqueza de nossa parte e seremos atacados por ela. A nossa firmeza no bem é posta à prova por espíritos que querem nos induzir ao mal, mas isto acontece porque eles decidiram por vontade própria.
não que foram ordenados por Deus, de maneira nenhuma. Eles se aproveitam da circunstância para alcançar seus objetivos. Por exemplo, se ganhamos uma quantia num concurso, eles nos estimulam para a cobiça e o egoísmo. Qualquer tentação será uma brecha pela qual poderemos ser atacados. Lembremos-nos do olhai e vigiai. Procuremos sempre estar em atitudes e pensamentos com o bem, não é verdade? Então, quando nossas atitudes, nossos pensamentos, nossa força de vontade é evoluir, é o aprendizado, é que a gente nos torne espíritos melhores, né? Seres humanos, como estamos aqui como seres humanos melhores. Então a gente adentra dentro de uma doutrina, ou mesmo dentro de uma igreja, aonde for. As nossas atitudes e ações, elas vão nos pesarem muito. E todo o aprendizado que a gente está ali, acha bonita a palestra, acha bonito o que o padre falou, o que o pastor falou, o que o dirigente espírita falou, né? E os palestrantes, né? E a gente vai ficar assim, naquele êxtase, porque a gente está ali dentro daquele local, cheio de vibração, cheio de luz, cheio de paz. Quando nós sairmos, já começamos a pensar, o que eu vou fazer daqui a pouco? Aí vou chegar em casa, fazer a janta, aí meu marido vai brigar comigo, né? E aí você começa a ter os pensamentos, acabou aquele momento tão sutil, né? E a gente volta para a realidade. Só que a gente não pode deixar essa realidade se manter. A gente fala, quando chegar eu resolvo. Porque o seu pensamento tem que continuar salutar, o teu pensamento tem que continuar ali ativo, né? Claro que a gente não é perfeito, a gente vai errar. Isso é óbvio, a gente vai pensar em besteira, vai pensar em um montão de coisa, mas é segundos. E que você acaba deixando, né, de lado esses pensamentos. Fala, opa, peraí, esse pensamento não é meu, eu não quero pensar nisso, eu quero modificar. Então, as nossas ações e atitudes que vai fazer com que nós vamos atrair ou não. Quem a gente vai atrair? Né? Os irmãos estão do outro lado, talvez fizemos algo, podemos ter feito, por isso que ao deitarmos, pedir perdão, né? Pedir para que eles possam seguir o caminho do bem, da luz. A gente vai falando, se eles estão seguindo ou não, a gente não sabe. A gente vai pedindo, né, para as equipes orientar também, para que as equipes possam nos ajudar. Então, o que acontece? Ou mesmo o anjo da guarda, que é católico, que está ouvindo isso, né? O Espírito Santo, né, que está dentro da igreja evangélica, para nos ajudar e nos auxiliar, não é verdade? E a gente tem que estar com esse pensamento. Nós vamos falhar? Claro que vamos, nós somos imperfeitos. Mas a gente, em seguida, a gente para, respira fundo e fala, peraí, eu tô indo para um caminho sem volta. Daqui a pouco, minhas energias vão estar totalmente desequilibradas, né? Então, aí vocês param para pensar, fazem uma oração, ouvem uma palestra, ouvem uma música, para que o pensamento se disperse, tá? É mais ou menos isso, tá certo? Claro que eles têm, né? Eles estão por toda parte. A nosso lar, o nosso ambiente, a gente também tá muito, né? Sempre fazendo melhor dentro do nosso ambiente também, para que tudo flua bem, né? Não é verdade? Bom, a bibliografia que foi nos passada foi do Livro dos Espíritos, a questão 456, a questão 472, de Allan Kardec. O Livro dos Médios também, os itens 55 a 58, 126 a 131. E também de Kardec, Obras Póstumas de Kardec, primeira parte, Estudo da Fotografia e Telegrafia do Pensamento, né? Lá nessa parte das Obras Póstumas tem. E a gente vai. Então, quando a gente fala, nosso pensamento, ele vai longe também, né? Então, quando a gente fala, pensei, emanei para o universo, volta para a gente. Então, a gente tem que emanar só coisas boas. E ter em mente o que a gente realmente quer. Muitas vezes nossos sonhos se realizam, né? E muitas vezes a gente nem acredita que a gente possa estar fazendo isso. Mas realiza no caminho correto, no caminho do bem, no caminho acertado, né?
para a gente ter só os bons espíritos, o nosso anjo protetor nos protegendo, nossos mentores, tá certo? Então, fique na paz de Deus. Obrigado por estar vendo esse vídeo e aprendendo mais um pouquinho. Eu também estou aprendendo, lendo de novo, vou aprendendo de novo, tá certo? Um beijo e que a paz de Deus, do Mestre Jesus e de todas as equipes esteja com todos nós. Que assim seja. Graças a Deus. Bye, bye.